Muito bem, estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Graças a Deus, nós estamos ao vivo. Vamos começar orando, não é? Pedindo a intercessão da Virgem Maria, de São Carlo Acutis, para a nossa formação aqui no seu canal Católico. Beleza, gente? Então vamos começar com a nossa oração. Nós temos um bom tempo sem fazer live aqui no nosso canal. Eu tinha prometido fazer lives frequentes e não havia conseguido. E agora nós retomamos justamente com esse tema tão importante que é o quê? A exaltação da Santa Cruz, a festa que hoje nós comemoramos, né? Acho que a última live que eu fiz não foi nem formação, por isso essa daqui está como número 3, né? Na verdade eu vou botar um asterisco depois, vai ser 3, um asteriscozinho, que era para ser a quarta, né? Porque acho que nós fizemos uma sobre São Pedro e São Paulo, não foi? Foi a última live que nós fizemos aqui no nosso canal. Então, eu tô pegando agora e tô trazendo mais lives e mais conteúdos para vocês. Muitas postagens continuam. Eu percebi que o YouTube ele realmente não entrega tantos vídeos assim, mas também é um canal com mais de 1.000 inscritos e alguma coisa há que as pessoas acabam se concentrando mais nas postagens do que nos outros conteúdos que dão muito mais trabalho. Então as postagens vão seguir da forma que estão, mas esse canal volta a ser um canal catequético. E aí pode ter 1, 2, 3, 4 ou 0 visualizações. Continuaremos colocando aqui nosso conteúdo. E se daqui a 1 ano, 2 anos, uma pessoa assistir, nós ficaremos muito felizes se de alguma maneira isso complementar e fortalecer a sua fé. Tá legal? Então, todo mundo quer ter 1 milhão de inscritos, 100 mil views. A minha preocupação inicial é que o som esteja bom e que nós possamos passar o ensino reto como a Santa Igreja nos convida a fazer. Beleza? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Carlo Acutis, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Cruz de Cristo, ser para nós o símbolo da nossa redenção e da nossa salvação. Senhor, tomai a nossa frente, a nossa mente, o nosso coração. Que não venhamos falar aquilo que seja a nossa opinião, mas aquilo que a Igreja, na sua rica e bimilenar doutrina, ensina. Aquilo que os pais da Igreja professaram. Aquilo que o teu Santo Espírito instruiu ao coração de homens e mulheres e solidificou este edifício sacrossanto que é a sua Igreja. Nós estamos aqui reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, gente! Vamos começar a nossa apresentação. Sobre a exaltação da Santa Cruz de Cristo. Tudo bem? Sei que muita gente tem dúvida sobre isso. E nós vamos
começar agora a falar sobre isso aqui com vocês, beleza? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. Esse é um versículo muito importante e hoje nós vamos ler alguns versículos também, tá legal? Espero desde já que você esteja com a sua Bíblia a mãos. Deixa eu voltar aqui para vocês, para o nosso estúdio, bem rápido. Espero que vocês estejam com a Bíblia de vocês à mão, beleza? Porque pelo menos alguns versículos nós iremos ler, tá legal? E é importante isso, beleza? É de fundamental importância. Então, vou dar um tempinho para vocês. Sei que vocês nem sempre estão com a Bíblia ali por causa da correria. Vão lá, pegue a Bíblia de vocês que o titio vai esperar. Mas não demorem, tá? Não demorem. É bom que eu reabasteço a minha água aqui enquanto isso. Muito bem, pessoal. Já deu tempo de você pegar a sua Bíblia, certo? Já deu tempo de você pegar a sua Bíblia, então nós vamos para a nossa apresentação. A exaltação da Santa Cruz, uma celebração de fé, amor e salvação. Então, hoje a nossa formação catequética vai falar sobre essa festa tão importante, não é? Para nós cristãos. Nós não temos que ter vergonha da cruz, tá? Eu sempre tenho, né? Aqui na minha casa tem alguns crucifixos e eu digo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha da cruz de Cristo, tá? Somente católico, não tenha vergonha da cruz de Cristo. E hoje você vai entender um pouquinho dessa festividade. Talvez ainda dá tempo de desmistificar algumas coisas, mas isso é importante para a gente entender um pouco mais da nossa espiritualidade. Se você é professor, ou enfim, dá aula de catequese numa comunidade, numa paróquia ou no lar, nós vamos tentar fazer da forma mais didática possível, caso você queira daqui tirar alguns insights, tá legal? E a partir disso, eu preparo sempre um sumário, tá? Origem da festa, leituras bíblicas, o mistério da cruz, reflexão teológica, história e tradição, santos e espiritualidade, a cruz em nossa vida, significado litúrgico, a atualidade da mensagem da cruz, pessoal, e o encerramento, tá? Então, mais uma vez está aí uma imagem para vocês, 14 de setembro, exaltação da Santa Cruz, e que bom que cai no domingo, né? Domingo já é um dia importante. Vocês sabem que o domingo é o dia do Senhor, e não são tantas festas que a igreja tem que passa-se para o domingo, né? Porque o domingo é o dia do Senhor. Domingo é um dos dias mais importantes para o cristão. Então, o fato da igreja entender que mesmo no domingo, esse domingo tenha que ser lembrado como o domingo da exaltação da Santa Cruz,
já mostra como é uma festa importantíssima e ímpar para toda a cristandade, tudo bem? Para toda a cristandade. Então, só o fato de estar sendo no domingo, não é, já mostra como a igreja encara essa festa. E para todos nós também, né? Vamos entender um pouquinho o significado, compreender um pouco mais sobre o que é a Santa Cruz, o que é a cruz, o que é a exaltação da Santa Cruz, beleza? Então, tá aqui o nosso sumário básico. Eu sempre faço leitura de sumário com vocês. Acho importante isso. E depois tem o nosso arremate, né? Para a gente já tocar a nossa vida. Origem da festa. Nasce em Jerusalém em mais ou menos 335, primeiros séculos, né? Após a dedicação das basílicas de Constantino. Descoberta da cruz, ou Vera Cruz, por Santa Helena, celebrada em 14 de setembro. Esse daqui é meio que um apanhado do que nós vamos ver, tá? Então, essa festa ela nasce em Jerusalém em 335, após a dedicação das basílicas de Constantino. Tem em sua origem a descoberta daquilo que seria a cruz de Cristo, né? A gente chama de Vera Cruz, por Santa Helena, não é? E é celebrado, Santa Helena, mãe de Constantino, para quem não sabe, tá? E é celebrado em 14 de setembro. Então, essas seriam, inicialmente, as palavras-chave para a gente lembrar do que envolve a origem da festa de exaltação da Santa Cruz. Então, teve origem em Jerusalém, teve esse marco histórico, que é a dedicação das basílicas de Constantino, aquilo que seria a cruz que Cristo foi pregado, ou parte dela, por Santa Helena. Então, imagina a espiritualidade em volta disso, né? Muito profunda, e é celebrada pela Igreja Universal, né, no mundo todo, em 14 de setembro. Então, se você tiver que marcar alguns pontos para lembrar dessa festividade, seriam esses daqui, tá? É claro que a gente vai destrinchar um pouquinho isso. A exaltação da Santa Cruz é uma festa cristã celebrada desde o século IV depois de Cristo, tendo origem na descoberta das relíquias da cruz de Jesus pela imperatriz Helena, em 14 de setembro de 320. Além disso, a tradição desta festa é rica em ensinamento dos santos padres da Igreja. Então aqui eu estou aprofundando um pouquinho mais do que a gente já viu anteriormente, para deixar ainda mais didático e inculcar na nossa mente o que é e por que essa festa é tão importante, tá? E aqui eu não vou entrar se realmente era a cruz de Cristo que ela encontrou. Há muitos pesquisadores, cristãos, ateus, que têm debates sobre isso, tá? E é muito bom até os debates que a gente encontra, mas, como eu estou te falando, é uma coisa bem do primeiro século da igreja, né? E é interessante que você vai estudar os primeiros séculos da igreja, ou seja, a igreja ali, chamada por muitos de primitiva, e você percebe como muita coisa, né? Por óbvio, daquilo que a Igreja Católica mantém hoje, ou melhor dizendo, daquilo que a Igreja Católica nos brinda hoje, nos abençoa hoje, tem a sua origem realmente nos primeiros séculos, tá? Não em reformas ou revoluções teológicas. Beleza? Claro isso aqui? Algumas leituras bíblicas para a gente entender o significado da cruz. Beleza? Números 21. A serpente de bronze como sinal de cura. Vamos lá, pessoal.
Ser pendurado no madeiro, a Bíblia tem isso, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ser pendurado no madeiro na cultura judaica era sinal de maldição. Ao mesmo tempo, você tem uma simbologia que a própria Bíblia faz, principalmente Nosso Senhor Jesus Cristo, com o Antigo Testamento, num evento que acontece lá em Números. Vocês estão vendo aí, Números 21, a serpente de bronze, como um sinal de cura. O povo começa a murmurar no deserto, reclama do maná, diz que estão enjoados daquela nojeira. Eu acho que essa é a palavra que eles usam, nojeira. Eu vou abrir aqui com vocês. Vocês já abriram a sua Bíblia? Aliás, esse foi o texto da missa de hoje, né? Imagino que você estiver vendo isso no dia 14 de setembro. Obviamente, né? Foi o texto, segunda leitura, né? Primeira leitura, não foi? Nem a segunda, a primeira leitura. Eu imagino que vocês leram isso na Santa Missa. Então, não tô... Aqui, vou ler para vocês. Partiram do monte Hor em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que diziam eles: nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Então eles começaram a questionar, né? Por que você, Moisés, nos tirou do Egito para a gente morrer aqui, onde não tem pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento, maná. Eles chamaram o maná de miserável alimento. A Bíblia que eu estou utilizando aqui, tá, gente? Ave Maria catequética, beleza? Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. Olha isso. O povo veio a Moisés e disse-lhes: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente, mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. E se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Não é? Aqui a serpente de bronze, né, vinha como esse emblema de sinal de piedade, de libertação. Então, olhar para ele, olhar para aquela serpente de bronze, constituía também um ato de fé. Olha que interessante isso. Quando eu fiz o meu vídeo sobre imagens, eu citei esse texto. A Bíblia proíbe fazer imagens. Deus dá uma ordem para Moisés fazer imagens aqui. O olhar para aquela serpente era a certeza de que seria curado. Então a pessoa tinha ali naquele objeto um objeto que, veja, seria um instrumento de Deus para curá-los. Embora aqui não esteja dizendo essa palavra, como eu descrevi para vocês, objeto, que através deles Deus seria curado, isso está muito inculcado neles. Porque aqui a serpente não é colocada como Deus. Tá entendendo? Olhou, vai ser curado. Mas de quem é a ordem? É a ordem de Deus. Então é um objeto da qual Deus se vale para caso alguém fosse picado pela serpente que ele enviou inicialmente, e aí eram serpentes de fogo, de chama de verdade, podem ser serpentes vermelhas. Temos que entender, né, o que significa essa serpente de chamas. O problema é que eles eram picados e morriam. Então, através do clamor, da intercessão de Moisés, Deus manda que ele faça esse objeto e as pessoas aqui eram curadas. Né? Isso está em Números 21, tá?
Então, era um sinal da piedade e da libertação de Deus sobre eles. Beleza? E eu quero que vocês abram também, já deixem marcado pelo menos, Filipenses 2, João 3 e 1 Coríntios 10. Tudo bem? Então, percebam como isso daqui é importante. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, além dessa questão da cura, da piedade, da fé? Há um simbolismo por trás disso. Há esse simbolismo do poste que ali já prefigurava o que ocorreria com Cristo. Então você tem uma serpente colocada num poste, uma serpente de bronze, como sinal de cura, de libertação, de piedade, um ato de fé das pessoas, que olhando para ela, caso algum mal lhe acontecesse, elas tinham a certeza que aquela que está pendurada ali, como instrumento de Deus, né, traria uma cura para eles, né? Seria um sinal de libertação, de escape, de alívio, de cura, de salvação para eles, não morreriam. Bom, Filipenses, não é? Não sei se vocês marcaram, mas também é um texto conhecido, né? Que Jesus não tomou para si, né? Ser como Deus, ele vai se esvaziar, né? Ele toma a forma de homem e como homem acaba caminhando para a morte de cruz. Então, também é um texto muito bonito. Deixa eu pegar aqui para ler com vocês também. Não é um texto tão longo. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lida. Tá bom? Filipenses, capítulo 2. Tudo bem? Versículo 5. Dedicai-vos mutualmente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e assemelhando-se aos homens, e, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que há esse destaque? Até a morte e morte de cruz. Vocês percebem que o texto, palavra da salvação, né, que é a nossa Sagrada Escritura, então o texto sagrado, que é o texto da nossa salvação, que é a lâmpada para os nossos pés, o que ele quer dizer com isso? A transmissão tá boa, pessoal? Eu não estou conseguindo ver aqui. Acho que sim. Então vamos continuar. Já estamos em 24 minutos. Então, você percebe que o texto ele dá um destaque. Que essa humilhação é uma humilhação tão grande de se fazer homem, obediente, morrer e morrer numa cruz, que era um símbolo de maldição. Que João 3, que é o João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito
para morrer, não é? Para quê? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos abrir lá. O João 3,16 também é um texto conhecido. Mais uma vez, a minha tradução é a Ave Maria. Com o efeito, de tal modo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a cruz também é a representação desse amor de Deus. Então, grava o que eu falei da serpente, deixa guardadinho numa caixa. Trouxe 2 textos para falar de cruz, que é a obediência. Em relação a Jesus, é a obediência, morte, porque ele entrega o seu espírito na cruz, humilhação. E em relação a Deus para com a gente, a cruz foi a entrega máxima de Deus e o seu amor. Deus, ele entregou o melhor, que foi o seu único filho, porque ele amou o mundo de tal maneira. Você está entendendo? Então, em Cristo, para Cristo, foi humilhação, obediência, humilhação, morte. Para Deus, entrega e amor. Está entendendo? Isso forma a cruz. E mesmo em Jesus, há esse amor como caridade que vai nos trazer a dignidade humana da redenção. A cruz como esse exemplo de dignidade humana para a redenção. Tá legal? Aqui a representação, né, da serpente de bronze amarrada no poste. E as pessoas aqui, né, olhando para elas. E isso aqui é interessante, que você consegue ver aqui no canto alguém com uma serpente, né, enrolada nas mãos. Na verdade, esse aqui também, ó, ele está com uma serpente aqui. Então dá a entender que as serpentes estão por toda parte, picando as pessoas, não é, oprimindo as pessoas. Olha aqui, nos céus também caindo algumas serpentes, né, porque Deus havia enviado, ao mesmo tempo que as pessoas estão clamando para que Deus haja por intermédio deste objeto, como ele mesmo mandou que fosse feito. Tudo bem? Aí eu vou perguntar para alguém, se a pessoa vai parar ali esperando ser curada, ela está adorando a serpente? Ela não está nem venerando a serpente, tá? Mas é só um exemplo, pessoal. Eu tenho uma aula inteirinha sobre adoração de imagens. Mistério da cruz. A cruz era sinal de maldição, falamos sobre isso. Em Cristo torna-se sinal de salvação, sim. E ela não é crueldade, mas a expressão máxima do amor de Deus. Então aqui é o arremate daquilo que nós falamos, né? A cruz era um sinal de maldição. Em Cristo ela torna-se sinal de salvação, porque quando ele obedece, se humilha e morre na cruz, ele abre esta porta de salvação e de reconciliação com Deus para todos nós. Essa é a dignidade humana da redenção. É o Cristo agindo como ele é o nosso Redentor. É esse ato de amor como caridade. Estão entendendo? E não é crueldade, mas expressão máxima de amor. Claro que houve sofrimento ali. Jesus não sentiu cócegas com os pregos, os cravos nas mãos e nas pernas, com a coroa de espinho, com as chicotadas nas costas. Não. O sangue do Cordeiro precisou ser derramado.
Essa é a questão também, tá? Deixando isso claro para vocês. Tudo bem? E aí, como eu disse, o próprio Cristo, ele, muito ciente do seu papel e de como a cruz tomaria um outro sentido, ele mesmo dá esse simbolismo. Ele mesmo tem esse ato de mudar o sinal, o simbolismo que a cruz passaria a ter através do seu ato. João 3,14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha vida eterna. Vocês estão entendendo? Eu vou ler de novo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, ele, Jesus, para que todo homem que nele crê tenha vida eterna. Você lembra que quem era picado pelas serpentes de fogo morriam? E aí Deus, nesse ato de misericórdia, manda que seja feita uma serpente de bronze para que quando as pessoas fossem picadas, olhassem para elas e mantivessem a vida. E o próprio Cristo aqui, ele está alterando o simbolismo da cruz, fazendo esse paralelo com o que Moisés, e veja como Moisés levantou. Olha o peso que ele dá a isso. Então assim, isso aqui é legal porque, pessoal, eu disse que ninguém adorou naquele momento a serpente de bronze, certo? Eu acho que é Reis. Não vou lembrar agora de cabeça em qual parte do livro dos Reis você vai ter isso, tá? Mas no finalzinho, você percebe que entre algumas idolatrias, algumas pessoas passaram também a ter um tipo de adoração aí sim, com essa serpente, tá? Mas isso lá no final, quando o povo se corrompeu. Aí alguém vai dizer assim, ah, tá vendo que as pessoas... Veja, eu tô falando do Antigo Testamento. Essa fala que a gente leu aqui de João é a fala de Jesus. Jesus, ele segue esse exemplo. O exemplo que Jesus usou foi esse, da serpente de bronze na haste. É o próprio Cristo que está usando o exemplo, perceba. Jesus não desconsiderou o que aconteceu lá, porque aquilo foi uma ordem de Deus, uma direção. E a ação de alguns indivíduos que foi corrigida depois não diminui o simbolismo, o peso dessa ação de Moisés, ao ponto que o Cristo diz isso. Assim como ela foi levantada no Filho do Homem, então, porque todo aquele que nele crê vai ter a vida. Assim como aquelas pessoas que eram picadas olhavam para a serpente de bronze, elas tinham a vida conservada. Tá legal? Não é difícil entender isso. Beleza? E aqui eu coloco essas imagens para vocês verem esse paralelo. Nosso arremate. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem foi elevado. A salvação não está no sofrimento, mas no amor de Deus que salva. É o que eu falei com vocês e estou batendo nessa tecla direto. O amor como caridade. O amor como entrega. Então, o peso que isso tem é extraordinário. Nós não podemos ter vergonha da cruz. Seria uma loucura. Ela me faz lembrar
que alguém tomou a pena que era minha. Isso é engraçado porque a gente não crê que Jesus está preso na cruz. O pessoal diz assim, mas vocês católicos deixaram Jesus morto. Meu Deus do céu. A cruz não está vazia ali na igreja simplesmente porque nós lembramos e nós sabemos que era para nós aquela pena, mas ele tomou sobre si. Esse sacrifício de Jesus, ele foi feito. Quando a gente fala da Santa Missa, né? Aí a missa, ela atualiza o sacrifício de Jesus, ela faz Jesus morrer de novo. Não, é o mesmo sacrifício. O que acontece ali é o mesmo. Entendeu? Ao mesmo tempo que o próprio Cristo reina na glória. Não dá para entender teologia, pessoal. Desculpa falar, mas é verdade. Com gente que abre uma igresquina. Não tem a unisquina? Tem a igresquina também. Abri aqui uma garagem aqui, botei uns bancos e agora eu sou uma liderança espiritual. Difícil isso. Difícil. Então é óbvio que a gente não... Oh, Jesus morreu, acabou. Não. É preciso que se estude o que é o sacrifício da missa. O que é o Cristo naquela cruz que a gente vê ali. É um símbolo. Porque este é o símbolo de uma vitória. Este não é o símbolo de uma derrota, é o símbolo de uma vitória. Mas eu sei que é uma imagem, que o Cristo está lá em cima, reinando. Mas é uma vitória. Jesus não foi impedido de tomar, ele levou a sua cruz. O projeto de Deus em relação ao Cristo era esse. Cruz. O caminho da redenção. Então quando eu olho, Cristo não falhou e não errou em nada. Tudo que Jesus tinha que cumprir, ele cumpriu em relação ao que foi dito para esse plano salvífico. Ele tomou a cruz. Então isso é uma vitória. Sabe? A gente tem orgulho de olhar isso. Ao mesmo tempo que tem também esse quebrantamento de saber, olha como eu sou miserável, né? Aquilo era para mim. Aquilo, sabe? Isso aumenta a sua fé, aumenta a minha fé. Tudo bem? Vamos lá. Em relação à Vera Cruz, que Santa Helena teria encontrado. Como a gente falou, já nos primeiros séculos, criou-se essa espiritualidade, essa tradição. Mas aquela era uma área de muito conflito, pessoal. Muitos conflitos. E aí, em 614, no chamado Cerco de Jerusalém, as tropas persas invadiram a cidade santa e a cruz teria sido levada. Ela foi recuperada, se não me engano, 3, não sei quantos tempo depois, por Heráclio. Mas ela ficou muito tempo, tá, junto aos persas, que a história e a tradição contam, beleza? Mas a partir daí, você já tinha desenvolvido uma veneração e uma celebração litúrgica. Então, por tudo aquilo que a cruz representa para os cristãos, uma grande veneração surgiu, uma celebração. Então, pessoas, né,
começavam a migrar para poder adorar, para poder venerar, celebrar o símbolo ou aquilo que representava a vitória de Cristo. E na reforma pós-conciliar que essa festa ela vai ser reforçada. Então, você tem um momento em que há não um abalo, né, mas por ser uma área de conflito ali, aquela região que a cruz é tomada, é uma situação meio que dramática, mas ela é restituída e nesse interim essa espiritualidade em relação a Santa Cruz ela toma corpo, né? Ela toma corpo e a igreja estabelece e reforça essa ideia como festa. Que eu peguei uma imagem, uma representação do Círculo de Jerusalém, para a gente pensar também, né? Como se esses espaços sagrados eles sofrem, né? Ainda mais ali em Jerusalém, não tem como, né? Israel, seja dos vários impérios que englobaram, anexaram Israel, e a retomada de outros, locais sagrados sempre passam por perrengues. E eu digo para você, né? Se você puder ajudar a custódia da Terra Santa, tem sempre a doação. Acho que a Canção Nova sempre divulga. Cara, ajude. É muito importante. Muito importante. Santos Espiritualidade. Bom, eu não vou me prender. Eu posso até colocar depois na descrição para vocês, caso eu faça dessa live um vídeo extra. Frases e frases sobre a Santa Cruz. Mas vamos lá. Santo Agostinho também tinha essa visão da cruz como vitória sobre o pecado. São Cirilo, sinal de fé e proteção. Né? Nós gostamos de falar, né? Nossa proteção está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Eis a cruz de Cristo, afasta de nós todo mal. Então, isso é uma coisa bem legal, né? Quem é de fora não entende. Quem é de fora acha que é adoração, que é superstição. Uma superstição. Eu até acho que existe gente supersticiosa em vários locais. Tá, pessoal? Em vários locais. O pessoal fala que não é supersticioso, mas pergunta para um protestante se ele passa a virada de ano sem ser na igreja. Não estou falando praia, estou falando Copacabana. Não, eu vou passar a virada de ano hoje com a minha família em casa. Vê se ele faz isso. Ele tem medo de quê? Não tá em casa, você tá em casa. Por que você não passa em casa? Não, porque o pessoal vai assim, tudo bem, mas você poderia, você não dá um comichão. Tem que ser lá, porque. Tá entendendo? Entre outras questões também, que eu conheço muita gente aí. Então essa coisa de superstição, cuidado, tá? Tem dois lados isso daí. Não é o caso aqui, tá? Sinal de fé e proteção, né? Invocar a proteção do nosso Senhor, fazer o sinal da cruz, faz bem, digo mais, faz bem. E São João Crisóstomo não se envergonhar da cruz. Então são algumas mensagens que nós aprendemos com esses e outros grandes santos sobre a espiritualidade da Santa Cruz. A cruz é nossa vida. Cada cristão é chamado a carregar sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Ou seja, tome a sua cruz. Então, o próprio Cristo fala, né? Quer vir comigo? Tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. E olha que interessante. Jesus sobe ao madeiro principal, definitivo. Mas dá para nós esse madeiro não apenas com força simbólica,
mas também com essa dimensão espiritual. Carregue a sua cruz. E aqui ele está falando carregar. Ele não está nem falando, olha, seja crucificado comigo. Embora Paulo vai ter muito disso nos seus escritos, ele chama esse cara carrega. Toma a sua. E as pessoas podem falar que Jesus é uma fábula, que é de Bíblia. O que você não pode falar é que Jesus é mentiroso. Jesus fala que a gente vai ter aflição, mas também manda ter bom ânimo. Porque ele venceu o mundo, ele está com a gente, mas ele fala que teremos aflições. Ele fala de carregar a cruz. Carregar a cruz não é carregar a almofadinha. E mesmo que eu tenha dito força simbólica espiritual, ele poderia ter falado: tomem os cálices e sigam-me. Tomem o pão e sigam-me. Não, tome a sua cruz, carregue a sua cruz. Então, a cruz faz parte da nossa vida. Cada um tem a sua. E tem gente que brinca, e são de vários tamanhos. Às vezes parece que colocaram uma extra nas nossas costas. Mas cada um tem a sua. Cada um tem a sua cruz. Né? E aqui o que tem isso? Desafios, perdas e dores. Tudo transformado em entrega. E é falar, dói, né? Senhor, eu quero acrescentar aquilo que lhe falta do sacrifício na minha vida. Eu quero acrescentar na minha vida. E que falta desta entrega, deste caminhar de cruz com cruz. Então, o sofrimento ele pode ser ofertado como amor e como fé. Nós somos humanos, logo sofremos. Tá? É inerente. E vai de uma batida do dedão do pé, uma dor de dente, um amor perdido ou a morte do seu filho. Ou do seu cônjuge. Ou dos seus pais, do seu pet. Ou por uma crise existencial. Há os níveis de sofrimento. E isso é o mais... Eu acho que isso é o mais louco na fé cristã. Isso é o mais, sabe, aquilo que bate na sua alma. Sofrimento também é oferta. Enquanto muitos recorrem a religiões de sortilégios e a outras situações para escapar do sofrimento, para evitar um sofrimento, o cristianismo te diz, olha, o sofrimento também é oferta. O que nos leva a entender que todos nós temos uma medida de oferta de sofrimento a ser entregue. E isso, pessoal, isso é punk. Isso afasta. Como Jesus perdia seguidores, mas é isso. Está claro para vocês? Todos temos uma medida de sofrimento como oferta a ser entregue. Porque cruz e aflições nós teremos. Cruz que carregar. Aflições passaremos, mas Cristo manda ter bom ânimo. Ainda assim teremos. E o que fazer? Dar como oferta. Desafio, perda, dor. A gente quer fugir. A gente não quer ofertar. Ninguém quer chegar a Jesus. Isso aqui, que esse sofrimento seja para a glória do seu nome. Mas é isso. Você já parou para pensar nisso?
que nós temos uma medida de sofrimento a ser entregue como oferta, uma doença, uma falta de emprego, de perspectiva em determinada situação. É um desafio. Perda, dor. Mas quando eu oferto em amor e fé, eu vejo uma transformação. O problema é, nós nunca vamos conseguir barganhar com Deus. É por isso que a tua mente deve ser a mente da entrega. Estou entregando porque Deus é bom, Ele vai fazer alguma coisa para mim depois. Nem sempre vai ser isso. Por quê? Porque é oferta. Você entregou a oferta e daqui a pouco vai cair. Agora que vai vir dinheiro. Não, você só ofertou. É sua obrigação ofertar, não é? Porque você acha que você está barganhando com Deus? A gente acha que nós estamos barganhando com Deus. Então, a oferta do sofrimento não é em barganha. Pô, tô ofertando sofrimento, mas Deus vai fazendo na minha vida porque Ele é bom. Deus ser bom não quer dizer que Ele é obrigado a fazer um coisa na sua vida. É inerente uma coisa da outra. Deus é bom e acabou. Muita gente morre na África, muita gente morre na Suécia também, na Suíça, na Finlândia. Talvez morram mais na África. No continente, você está dizendo? Ou em algum país da África. É. Isso não muda a bondade de Deus. Assim, nós começamos a fazer M muito antes da pobreza se espalhar. Então é o pecado humano. Deus não usou anjo para povoar a terra, é gente. Deu ordem específica. A gente faz M. A gente caga no próprio pé e chuta para cima. O que mostra como Deus é bom. Ele poderia ter acabado com essa raça aqui. Não fez isso. Então ele dá chance. Ele dá símbolos de fé. Ele bota os luminares para a gente não se perder nessa estrada fria, muito mal iluminada que é a vida. Tem que ter a palavra que é lâmpada para os pés. Vida sacramental. Essa nuvem de testemunhos santos. A igreja, que nasce dessa cruz também, transformada no Cristo. Tudo bem? Ela acabou. Depois tem que ir lá pegar, mas vamos embora. Significado litúrgico. Vocês estão me acompanhando? Então vamos lá. A cruz é a árvore da vida, altar da nova aliança. Símbolo da vitória de Cristo sobre a morte. Sinal do batismo, marca dos fiéis. Então, mais um arremate do que a gente está falando, né? A cruz como essa árvore da vida, esse altar da nova aliança, não é? Que é o símbolo da vitória de Cristo sobre a morte, mais uma vez. Por isso que eu falei que a cruz, ela não é o que as pessoas pensam, que vocês pegam Jesus morto. Jesus de vocês está morto ali na cruz. Não é isso, gente. É ao contrário. A cruz é a vitória. É o altar dessa nova aliança. Foi na cruz que Jesus ele vence. E é claro, no terceiro dia ele ressuscita, a gente sabe disso. E junto com o batismo é a marca dos fiéis. Se lembra do creio? A gente professa isso. Que Cristo foi morto e crucificado.
Ele desceu à mansão dos mortos, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos nisso. Ele foi morto e sepultado. Ele ressuscita. Então, é um sinal no batismo. Vocês creem em Cristo? O próprio Paulo prega o Cristo crucificado. Não existe Jesus Cristo sem cruz. Cruz como vitória. Como passagem, como altar, como nova aliança. Essa passagem da morte para a vida. Como o batismo nas águas, que também pega esse simbolismo da travessia do Mar Vermelho, o sangue do Cordeiro nos umbrais, na Páscoa, na saída do Egito, são os sinais e marcas dos fiéis. Por isso que eu brinco, tenha a cruz na sua casa, faça quando você tiver que sair de casa o sinal da cruz, eu faço quando eu chego também. Só faz bem. Então, é por isso que na Igreja Católica tem muito crucifixo. Tem crucifixos lindos, lindos, lindos. Na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Nilópolis, você tem um lateral também. E segundo me contaram, aquela era uma das primeiras cruzes que se usou. E quando você troca, as pessoas não queriam que aquele crucifixo saísse, né? Então ele está do lado. Tu tem o frontal, obviamente, sem ser aquela pintura linda do Cristo, né, glorificado que você vê assim, quando você entra na paróquia. Você tem a cruz ali também do altar. Mas esse lateral é lindo, 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 pessoal. Tá? Então é realmente maravilhoso. Se tivéssemos uma rede que permitisse colocar fotos nos comentários, poderia colocar, não é, as fotos do crucifixo, da cruz da sua igreja. Atualidade da mensagem. A cruz permanece critério de amor e doação. Sem cruz não há cristianismo. Seguir a Jesus é tomar a cruz e caminhar com ele. Perfeito. É tudo que estamos falando. A cruz permanece critério de amor e doação. Deus ama o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Jesus se humilha, se esvazia, pega a missão que o Pai lhe deu e se doa, se entrega. Ele entrega o seu espírito no madeiro. Então, amor e doação. Não existe cristianismo sem cruz. O problema é que muitos tiram esse símbolo que a cruz tem para deixar ela vazia. Tá entendendo? Que também é uma imagem. Mas todo o sentido por trás, ele é esvaziado. E isso é muito louco, porque a desculpa parece boa, né? Não, a gente tem o Jesus, ele não está ali porque ele ressuscitou. Mas cremos nisso também. O fato é que esse Cristo crucificado, como Paulo pregava, é a nossa vitória. Então, quando a gente olha para aquilo, a gente não está vendo um Deus que está morto. Nós estamos vendo o Cristo que venceu. A questão era essa. Era preciso tomar a cruz. Jesus tomou, Jesus não passou dele. E bebeu esse cálice. E seguir a Jesus e tomar a cruz e caminhar com ele. Nós também já falamos um pouquinho sobre isso, né? Já que não existe cruz sem cristianismo, não há cristianismo sem cruz. E é tomar e seguir, é diariamente. Todo dia. O ombro está doendo. Pois é. Isso é o peso de uma cruz. É que o seu ombro pode ser a sua alma.
o seu coração, seus sentimentos. Tá entendendo? Mas é isso. E vem alguns sirineus de vez em quando, né? Para ajudar também nessa caminhada. Porque Deus é bom. Mas é cruz. Não dá para caminhar com Jesus com mão vazia, gente. É cruz. Mas tá bom, estamos com Jesus. Nós temos que ter essa fé meio de louco, sabe? Tá uma M, tá caindo o mundo, mas se a gente tem a segurança de estar com Jesus, nossa, esquece. Eu tenho essa segurança, eu tô com Jesus, esquece. Então vamos embora. Esse é o desafio que nós como cristãos temos. Exaltação da cruz. Celebrar a cruz é celebrar o amor de Deus. Gloriar-se não no sofrimento, mas na vida nova que ela gera. E aqui nós temos essa linda ejaculatória. Santa Cruz, sede a nossa salvação. Vamos celebrar essa cruz de Cristo, o amor de Deus, a nova vida que ela nos gera, porque nós fomos limpos, livres do pecado original. Graças a esse ato expiatório de Jesus. Então nós fomos regenerados, expiados, adotados por Deus nesse ato, nesse palco decisivo, neste altar, se assim preferirem, dando um tom mais litúrgico, que é a cruz, que emerge como um símbolo, uma marca dos fiéis e uma árvore da vida, o madeiro, essa árvore. Aquele símbolo que era um símbolo de maldição, ele vira um símbolo de vida. Então é um madeiro que produz, que jorra água e sangue sim, para nos lavar, nos purificar. É desse madeiro que tem o Cristo, nossa salvação. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso, gente. E caminhando por fim, a cruz não é o fim, mas o caminho de vida eterna. Celebremos com alegria e fé. E é claro, se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Catolicô e compartilhe essa mensagem, pessoal. Compartilhem a mensagem da cruz. Compartilhem a mensagem da cruz, porque ela é vida, ela é esperança. Ela é a nossa salvação. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final da nossa aula. Como vocês estão vendo, alguma questão pode me enviar suas dúvidas. Católico 1, Toto Estudo Teologia Diária. Eu tenho que ajudar um pouco mais ele, mas eu respondo também. E é claro, curtir, comentar, compartilhar, interagir aqui embaixo. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, tá? Repito que nós tomamos uma espécie de shadow ban do YouTube, mas com a graça de Deus, com a intercessão de São Carlo Acutis, cuja foto eu estou vendo aqui, ele sorrindo, como imagino que na glória está sorrindo também, nós vamos alcançar mais e mais pessoas com essa linda mensagem. Então, pessoal, muito obrigado. Inscreva-se nesse canal Catolicô. Nós temos shorts diários, temos vídeos quase que diariamente, semanalmente. Então,
não perca tempo. Se você gosta desses assuntos, inscreva-se nesse canal. Eu conto muito com o seu joinha, conto muito com o seu gostei, tá legal? Então, 1h05 de live, nós vamos encerrar aqui. Muito obrigado por você que assistiu esta